Você está ouvindo o Conexão. Todo sábado, às 19h30, nos reunimos para crescer na fé, ouvindo a palavra de Deus exposta com fidelidade e aplicada ao nosso tempo. 2 pregadores ensinam com base nas Escrituras e, através de perguntas, todos são convidados a participar da palavra e contar suas experiências. Nosso objetivo é crescer juntos em comunhão. Mas se você quer ter a experiência completa, visite a nossa comunidade. Siga @anglicanaverbo e venha ser conduzido à maturidade. Gente, quero primeiramente agradecer a presença de vocês hoje aqui no Conexão, né? A gente está fazendo a nossa série sobre as bem-aventuranças de Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. E hoje a gente vai partir para a terceira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos. Então, que vocês possam abrir o coração de vocês para ouvir essa palavra hoje. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar. E o objetivo do Conexão não é eu e Caí ficar fazendo um monólogo, mas a gente conversar, a gente partilhar, como a gente fez na semana passada. Quem estava aqui semana passada sabe que foi bem intenso, né? Então, que o Espírito Santo que nos impactou também daquela vez possa nos impactar hoje. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Depois a gente vai para outro texto, ainda no mesmo Evangelho de Mateus, um pouco mais à frente. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. A gente vai meditar sobre isso porque ser manso, né? Outras traduções, talvez na Bíblia de vocês estava bem-aventurados os humildes, né? Essa tradução manso e humilde significa meio que a mesma coisa ali nesse contexto. Eu li a palavra manso porque, além de ser humilde, ela expressa algo mais do que humildade, né? Mas explica uma certa serenidade de espírito, a mansidão, a paz, né? E aí eu queria fazer uma viagem para outro texto, 3 capítulos à frente. Mateus capítulo 8, também versículo 5 em diante. Providência aí, ó. 2 versículos 5. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. E aí, gostaria de pedir para alguém ler para a gente Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, o outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o servo do centurião foi curado. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta de quebra-gelo para vocês, para a gente compartilhar nossas histórias, nossas experiências. E a pergunta é a seguinte: alguma vez você já recebeu ajuda de alguém que você não imaginava? Eu tenho, assim, eu não consegui me lembrar, assim, de alguma vez que eu tenha recebido ajuda de alguém que eu não esperava. Mas eu já tive o contrário. Então eu tive que ajudar uma pessoa que eu nunca imaginava que eu ia precisar ajudar. A minha mãe, quando ela se separou, né, quando ela terminou o casamento dela já de 17 anos,
ela ficou numa situação muito complicada, muito difícil, emocionalmente falando. Foi um momento complicado dentro da nossa casa. Mas teve um dia que a gente estava na rua, eu não consigo me lembrar do que a gente foi fazer na rua. Mas a gente estava voltando para casa. E a gente entrou no condomínio, que na época eu estava morando num condomínio. E ela colocou o carro na garagem. E até então a gente não tinha falado nada sobre aquele assunto. E ela, assim, eu vi que ela estava meio incomodada, não queria sair do carro. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela falou, a gente pode conversar? Isso nunca tinha acontecido na minha vida inteira. Sabe? Minha mãe nunca tinha chegado para conversar comigo. Nossa relação foi sempre meio fria, assim, nessa questão de se abrir um pro outro. A gente nunca foi de fazer isso. Sabe? E naquele momento, eu fiquei pensando, cara, o que eu posso falar pra minha mãe? Né? Porque eu sabia o que ela ia falar. Que eu via nela que ela não estava bem com aquela situação. Então ela já tinha dito que queria se separar, mas a gente não tinha saído de casa ainda. Ela estava morando com meu ex-padrasto ainda. E eu já sabia o que ela ia falar. E ela, assim, começou a se emocionar, né, a chorar, o olho encher d'água, e ela, sabe, desabafando comigo. E naquele dia, eu não lembro de uma palavra. Eu sei que a gente conversou durante 1 hora, mas eu não lembro de uma palavra que eu tenha dito. Sabe? Mas eu sei que depois a gente se abraçou, ela me agradeceu. Eu só sei que aquele dia foi um dia que eu nunca tinha tido com a minha mãe na minha vida, sabe? E onde entra essa questão, né? Eu nunca imaginei que eu poderia ajudar minha mãe em alguma coisa. Sabe? Uma pessoa que a minha vida inteira eu vi como um símbolo de autoridade, né? Um centurião romano, sabe? Mas naquele momento ali, eu tive que ajudar ela. Eu tive que ceder e, de alguma forma, tentar consolar ela por aquele momento de vulnerabilidade, sabe? E eu já tinha visto minha mãe chorar de raiva, porque estava brigando e chorava de raiva. Mas aquele choro eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Ela chorar de vulnerabilidade. A pessoa mais forte que eu conhecia, uma pessoa mais forte que eu conheço até hoje, de tudo que ela já passou, da história dela, estava ali, sabe, pedindo minha ajuda. E eu, na época, com 18 anos, mas ali hoje eu vejo que foi Deus que me usou para poder falar com ela. E aquele momento não foi por acaso. Então, essa é a minha história. Quando minha tia Lúcia, irmã do meu pai, faleceu, eu lembro que eu estava em casa e aí foi uma surpresa, né? Porque ela foi fazer um procedimento de saúde, de coisas do coração, né? Tipo botar um stent no coração, que a Lúcia foi fazer, uma coisa assim. E aí ela foi pra lá, né? E, enfim, ela não sobreviveu à cirurgia, uma cirurgia de muito risco. Ela já tinha complicações muito sérias ali nas veias do coração, porque ela era obesa, sedentária, aquela coisa toda. As vias dela, de vez, estavam muito comprometidas. A chance de sucesso da cirurgia, sendo bem sincero, era bem baixa. Sei lá. Era a única chance de fazer ela sobreviver, né? Ela iria provavelmente falecer de qualquer maneira. Foi uma maneira de tentar salvar, mas ela acabou morrendo. E assim, eu lembro que quando meu pai chegou em casa, meu pai, assim, eu nunca vi meu pai chorar na vida. Sabe essa pessoa? Você nunca viu chorar? Que ela, assim, ela é o cume do... tipo assim, meu pai é a pessoa que todo mundo que conhece meu pai é a pessoa que tá sempre sorrindo, ele tá sempre... Pode acontecer qualquer desgraça, ele tá acima de qualquer coisa. Ele nunca se abala, nunca. Entendeu? É muito estranho. E aí eu lembro que ele chegou, sabe, já sabia. E ele chegou sério. Ele chegou meio branco. Aí, enfim, fui abraçar ele e tal. Eu lembro que ele, tadinho, ele nem deu muita atenção pra mim. Foi direto pro quarto falar com a minha mãe. E ele desabou. Desabou mesmo. Sabe aquela pessoa que chora de soltar o grito chorando? E aquela cena pra mim foi assustadora. E aí eu fui abraçar ele, fiquei abraçado com ele lá. E eu acho que é bem essa passagem, né? Porque
era a única pessoa que eu nunca imaginaria estar fazendo aquilo. Estar naquele lugar para abraçar a pessoa que está acima de qualquer sofrimento, né? E acho que muito, talvez, do que Jesus sentiu quando viu aquele centurião entrando na porta, né? Enfim, vocês? Quais situações, ou vocês receberam ajuda, ou vocês ajudaram e vocês não imaginavam? Sim, muito bom que vocês falaram. Gosto muito, acho que a conexão é isso, é compartilhar. Foi o que a gente fez na semana passada, né? A gente gastou muito mais tempo compartilhando, que essa é a graça. E continuando aqui no texto, isso é surpreendente porque a gente não consegue imaginar, né? Talvez, se a gente for para aquela época, Jesus ali, um homem de 30 anos, um jovem de 30 anos talvez, e aquele centurião romano, um homem poderoso, talvez dali, de Cafarnaum, fosse a pessoa mais poderosa. A gente falou de Jairo na semana passada, mas talvez o centurião romano fosse mais poderoso ainda, porque ele tinha um poder militar, né? E ele chega diante de Jesus e ele implora ajuda para Jesus. Isso é muito interessante porque naquela época o centurião romano era odiado pelo povo de Israel. Então o povo ele estava sendo dominado pelos romanos, né? Eles não eram um povo independente. Então era um soldado estrangeiro que tinha outros deuses, que falava outra língua e que tinha poder sobre a vida deles. Então talvez naquela sociedade eles enxergavam os romanos como as piores pessoas que existem. E chega aquele centurião romano e se coloca diante de Jesus. Isso é um grande lembrete para nos dizer que a graça de Jesus alcança quem a gente também não gosta. Isso é muito importante. A gente às vezes tem a tendência de achar que o Senhor vai falar e vai usar pessoas que a gente tem uma certa simpatia. Mas Ele também usa pessoas que a gente não tem simpatia nenhuma. E eu convido vocês a pensarem, se colocarem no lugar dos discípulos, olhando aquela cena e se perguntando por que Jesus estava fazendo aquilo ali. Isso é uma coisa muito importante, a gente imaginar essa cena diante da gente. Porque na nossa vida, a gente também tem pessoas que a gente tem um desafeto, que a gente não gosta. Existem sempre alguém que... Até eu falo pra Carol que eu gosto de todo mundo, né? Tem pessoas que eu não sou muito fã. Né? Eu não sou a pessoa que fica com raiva de ninguém. Mas eu também tenho pessoas que eu falo, isso aqui meio longe de mim. Mas Deus pode usá-la também. E isso é uma coisa muito importante. Fala aí, Kaique. Bom, depois dessa parte, né, eu vou agora trazer uma problematização para a história, né, porque até agora tá tudo sobre nós, mas agora queria convidar vocês a se colocar no lado inverso da história. Quando a gente oprime alguém. Com certeza isso já aconteceu com vocês, assim como já aconteceu comigo. Eu contei um pouco na semana passada da minha história com a minha mãe. Hoje também contei mais um pouco de uma situação específica, mas assim, a nossa vida sempre foi esse altos e baixos. Então, a gente passou altos e baixos na nossa vida. Tinha momentos da vida que às vezes ela estava mais abalada emocionalmente, então era uma guerra dentro de casa, todos os dias. Sabe? E eu realmente me sentia oprimido naquele cenário. E nesse cenário, que eu me sentia oprimido, eu também fui um grande opressor. Eu tinha meus irmãos mais novos, né? O meu irmão hoje em dia, a gente tem diferença de 6 anos de um pro outro, então eu tenho hoje 21, meu irmão tem 15 e a minha irmã vai fazer 9 agora em abril. Então diferença de 6 anos. E eu, irmão mais velho, tinha que cuidar deles, né? Então eu acabava sendo um reflexo da minha mãe. Se minha mãe era o general, né, eu estava ali abaixo dela na hierarquia e eles eram os soldadinhos. Né, e eu descascava em cima deles também, sabe? Porque eu me sentia no direito, me sentia no dever de passar aquela opressão adiante. E isso, hoje em dia, me faz muito mal até hoje. Eu carrego comigo a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, sabe? Porque eu tenho esse peso da época em que eu oprimia eles. Né? Até na própria Bíblia, a gente tem os judeus que foram oprimidos basicamente toda a sua história. Foram oprimidos no Egito, depois pelos romanos. Uhum.
e mesmo assim, sabendo do tamanho do sofrimento que é você ser oprimido, que é você ser escravo, eles ainda assim conseguiram oprimir outros povos, né, como os samaritanos, por exemplo. Então, como que isso, assim, a gente falta empatia, né? E não adianta falar, com certeza isso já aconteceu com você em algum momento. Certeza. Mesmo que, igual eu contei agora no meu testemunho, acredito que vocês tenham uma história parecida. Então, se pondo no lugar do centurião, né? A função dele é oprimir. Ele foi forjado para isso durante toda a vida dele. Ele é treinado para isso. Então, como diz no texto, se eu mando, eles obedecem. Se eu falo vá, eles vão. Então, com certeza, ele já deve ter ordenado assim, morte de muitas pessoas. Então, imagina esse peso. Sabe, se eu me sinto pesado até hoje por ter maltratado os meus irmãos, imagina um homem que ordenou a morte de nações. Tudo porque ele apontou o dedo e disse, vá e mate. E até esse homem, até esse tipo de gente, que a gente, assim, como seres humanos, como os meros mortais, meros seres humanos, assim como os judeus acharam estranho Jesus estar dando atenção para esse cara, que era um cara que era símbolo para eles de opressão, de maldade, né? E até esse cara, esse centurião, foi alcançado pela graça. E eu não sei se vocês perceberam, eu tive mais contato com o texto, né, para poder se preparar, então eu tive uma visão que, assim, até antes dele chegar aos pés de Jesus, ele já tinha sido tocado pela graça. Com certeza. Porque ele foi atrás de Jesus para curar um servo dele. Eu não sei, era servo de soldado ou era um servo da casa? A gente não sabe, talvez seja um né? servo da casa, né? A gente não sabe. Isso. Provavelmente da casa. Por estar na casa dele, né? Talvez fosse um servo da casa dele. Sabe? Então, assim, um homem poderoso naquele cenário. E ele se compadeceu com a dor de um servo dele. E foi se humilhar perante um jovem judeu. Foi se ajoelhar, eu imagino, né? Se ajoelhar e suplicar perante um jovem judeu por ajuda. Né? Então, aos olhos do povo, talvez fosse uma humilhação tremenda. Mas eu acho que Jesus nos convida para se humilhar perante a Ele. Entregar até mesmo esses momentos em que nós fomos opressores, que a gente acabou ferindo alguém, né? Ele convida a gente a se entregar perante a Ele, despir das nossas armaduras, essa nossa casca de orgulho e de, às vezes, ego que a gente tem, de não querer pedir desculpa. Então, até hoje, é algo que me assola. Então, eu acho que a gente tem que realmente se entregar a Deus e se despir dessa armadura de centurião, de quem ataca, de quem humilha, sabe, acolher mais as pessoas. E falando sobre isso aí, né, que você falou de acolher, eu falo que minha mãe é muito brava, vocês já conheceram. E aí eu costumo falar que às vezes eu também dou o nome da minha mãe é Sônia, e às vezes eu dou uma soneada também, entendeu? E vocês me conhecem assim, nossa, Gabriel é calmo. É porque, assim, eu sou calmo, eu sou a perfeita junção do meu pai e da minha mãe. Eu sou muito brincalhão, que nem meu pai é palhaçada, é risada, aquela coisa toda. Mas também, se me cutucar muito com a vara curta, eu vou fazendo assim, dou um grito assim, pá, só solto. E essa semana aconteceu isso. Eu estava trabalhando lá, e aí eu estava fazendo um monte de coisa, e aí eu fui olhar o filtro das postagens, das coisas dos clientes da semana que vem. E aí lá a gente usa o Trello, né? Aí a gente bota lá o calendário, aí a gente filtra pela etiqueta, então, por exemplo, o que tem que ser feito ainda fica vermelho, o que a gente mandou para o cliente aprovar ou não fica amarelo, e se tá pronto fica verde. A gente bota lá várias etiquetas, tem mais cor, um monte de coisa lá, pra gente ficar maluco. Mas eu olhei na semana seguinte, tava tudo vermelho. E aí quem gerencia o filtro é a Carol. Ela gerencia o filtro lá, organiza as coisas que eu vou fazer, as coisas que o Lucas vai fazer também, que trabalha com a gente. Aí só que assim, olha só, ela tinha feito várias coisas extras nessa semana. Também foi carnaval, foi loucura. Só que na hora que eu vi, que eu tava fazendo muita coisa, você tava me matando, eu vi e falei assim, cara, tu não fez o negócio, eu só soltei o negócio. Não é possível que tu não fez não sei o quê. Ela olhou assim pra mim, que pecado, gente, me desculpa, amor, desculpa. Aí eu falei assim, na mesma hora
desculpa, cara, desculpa, esquece. Eu pedi desculpa, ela ficou chateada comigo ali. Durante o dia ela ficou chateada, eu pedi desculpa rápido. Mas isso é muito interessante, a gente sempre... Olha que interessante, eu vi a parada, e aí eu tava fazendo muita coisa, ela também tava fazendo, me deu um sentimento de injustiça. Poxa, caramba, eu tô fazendo um monte de coisa. Por que esse fio tá tão vermelho na semana que vem? Aí eu me senti oprimido, eu oprimi. Olha como é que funciona. Então a briga, todo um casal sabe que é isso, né? Começa com um negócio, aí tu não pega aquilo ali e faz que nem Jesus faria, e você pega aquela coisa e não joga de volta. Você pega e joga mais. Pá, joga mais do outro, pega e joga... E fica uma disputa, todo mundo sabe o que é isso. Isso é muito interessante a gente começar a se olhar como opressores também. Porque existe sim, naquele cenário, você tem o opressor, que é o cara, que é o centurião romano, que é o opressor, gente. A gente, o pai de Rafa é PM, e quando a gente passa perto do PM já é um pouco opressor, entendeu? Já passa assim, rapaz, tu nem tem nada, mas tu pensa assim, se esse cara me parar, tem que baixar uma coisa. Será que eu tô com droga? É tipo quando você tá, tipo assim, o documento do carro tá certinho, tá tudo bonitinho, tu tá na blitz, meu Deus do céu, se esses caras me parar, vai dar nada, vai parar, vai mostrar o documento. Mas olha só, a gente vai construindo. Agora imagina isso num ambiente onde não tem direito humano, não tem juiz, tem nada. É o seguinte, tá errado, vai te passar a espada, acabou. Imagina esse cenário, entendeu? Imagina a quantidade de pessoas que você já viu assim, mortas por soldados. Então, aquilo ali é uma coisa impossível de acontecer. E a gente tem que começar a também se colocar nesse lugar. E olha que interessante. Pela primeira vez, Jesus nos ensina e pratica aquilo que ele vai ensinar no Sermão do Monte sobre amar os seus inimigos. É a primeira vez, talvez na história de Israel, que o oprimido cura o opressor. Então, ao invés de Jesus justificar, porque Jesus não precisava ter acolhido aquele pedido. Ele era um gentio, nem judeu ele era. Apesar dele não ser judeu, Jesus se compadece daquele homem. E o que isso nos diz? É só na presença de Jesus que a nossa armadura pode cair finalmente. A armadura é bom, ela é saudável. A gente tem sim que tomar cuidado com quem a gente se abre, né, com as nossas coisas mais íntimas. Isso é importante. Então é natural que a gente tenha comportamentos diferentes a depender do ambiente que a gente está, e isso é saudável, isso é bom. Só que, ainda assim, existe muitas das vezes ambientes que a gente devia estar sem a armadura, mas a gente ainda está com ela. Então quantas festas, quantas vezes a gente está perdendo? Talvez se aquele homem tivesse pensado, eu não vou lá, as pessoas não podem me ver nesse estado de eu me implorar para esse cara curar meu servo. Ele não teria seu servo curado. Então, aos pés de Jesus a gente derruba a nossa armadura, porque aos pés de Jesus ele não está interessado em quem a gente é, ele só está interessado em quem ele é e o que ele pode fazer na nossa vida. Então, o chamado para essa noite, para vocês, enfim, adoro essa dinâmica do conexão, da gente conversar, da gente dialogar, aprenda a tirar a sua armadura diante de Jesus, diante do Senhor. Aprenda a não... às vezes a gente tem isso, né? Como se Deus não soubesse todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. A gente às vezes até esconde dele, né? Mas a gente tem um coração sincero e aberto para isso. E aí, encerrando aqui, a gente encerrar hoje, eu fico imaginando esse centurião voltando para casa e feliz, né? Porque ele fala uma coisa linda que inclusive deve nos chamar a atenção, né? Jesus fala assim, beleza, vou lá na casa, então. Jesus fala assim, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Só diz uma coisa, só diz uma palavra, que meu servo vai ser salvo. E aí Jesus diz que cruzou Israel inteiro e não viu fé como a desse homem. Mas por que Jesus não viu a fé como desse homem? Porque enquanto ele encontrava judeus que estavam preocupados em fazer manutenção de quem eles eram, aquele homem se entregou completamente a Jesus. Ao ponto de, na nossa liturgia, a gente vai ter lá nos nossos cultos, o que a gente fala na ceia? As palavras desse homem. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra que eu serei salvo. Então, a gente tem na liturgia do culto, salvo para sempre, a frase desse homem. E isso que é a questão. A gente se aproximar de Jesus como esse homem. Isso é muito incrível. E aí a gente imagina esse homem chegando em casa, e aí talvez abrindo a porta, chegando e ele falando assim, cara, pro servo dele,
você precisa conhecer uma pessoa. Então, quando você sair daqui, será que a gente também pode falar isso para os outros? Olha, você precisa conhecer uma pessoa. Quando eu cheguei, não me julgou, não me tratou com desdém pelo quem eu era, mas me amou. E essa é a verdade do Evangelho. Nós somos totalmente aceitos e totalmente amados. A gente começa com isso. A gente não precisa conquistar o amor de Deus. O amor de Deus já foi conquistado na cruz por nós. Isso nos incomoda, né? Como incomodou aqueles discípulos. Então, que a gente possa viver na prática uma fé desarmada diante de Deus. Uma fé sincera e que crê que Ele tem poder para realizar nas nossas vidas a vontade dEle. E que nem a distância, que agora, talvez aos nossos olhos a gente perceba que Jesus não está materialmente aqui em nós, mas Ele está aqui hoje. Então, nenhum lugar, nem no nosso coração, nem as nossas expectativas, projetos, nem pessoas que a gente conhece, nenhum lugar é longe o suficiente de Deus. Deus está perto de tudo. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que a gente tem tido aqui para falar sobre as tuas bem-aventuranças. Encontrar nos evangelhos momentos em que Jesus traz de fato essa grande verdade. Que a gente possa ser manso, ser humilde como esse homem foi. Que nós não sabemos o nome, mas o Senhor sabe. E o Senhor também sabe o nosso nome, Senhor. Que nós possamos nos achegar diante da tua presença desarmados do nosso ego, da nossa posição social, de quem nós somos, do nosso conhecimento, para que nós possamos reconhecer em Ti o Messias. Nós possamos reconhecer em Ti o Verbo de Deus, Senhor. Que a Tua Palavra possa nos guiar nessa semana, que a gente possa praticar essa Palavra nessa semana, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa acompanhar todos os nossos passos, até um dia nós estarmos todos reunidos, Senhor, com a milícia celeste, cantando Santo, 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 Senhor. Que só possa nos abençoar também aqueles que não vieram, e que a Tua presença, Senhor, continue se fazendo incrivelmente poderosa nessa comunidade, Senhor. Que só possa nos amadurecer na Tua presença e que essa igreja, Senhor, que agora se reúne no Conexão, mas em breve nos nossos cultos, possa ser luz e que centuriões romanos possam entrar nessa porta e possam reconhecer que o Senhor é o Kyrios, que o Senhor é o Senhor, o Rei dos Reis. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.